Meus amados irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, eu estou feliz e creio que você também está feliz. Mais um dia em que Deus nos dá para nós falarmos sobre o devocional da família. Famílias fortes, igreja forte. E a lição de hoje é: em famílias fortes o respeito está presente. Quero me apresentar. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira. Nós trabalhamos no Ministério da Família, eu acredito, o ministério que nós criamos. Damos palestra para casais, em encontro de casais, culto da família, e assim, quando Deus permite, nos usa também para darmos aconselhamento a casais. Eu quero fazer um pedido especial para você que está nos acompanhando pela primeira vez, que você faça logo aí a sua inscrição, se inscreva no canal, para que você possa receber os vídeos, porque durante todo esse mês nós estamos gravando até o dia 31 o devocional da família. Começou no dia 1º, nós já estamos já na 5ª lição, e você que gostaria de receber, então você precisa se inscrever no canal. Aí você faz aí a sua curtida, ative o sininho bem aqui ao lado para que você possa então estar recebendo as notificações. Bom, em famílias fortes, o respeito está presente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele muito falou sobre essa questão, ele muito foi um homem respeitoso para com as autoridades da época, principalmente com a sua família. E nós estaremos trazendo aqui um versículo da palavra de Deus para nós falarmos sobre este assunto, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, que diz: trate a todos com devido respeito, a todos, preste bem atenção. Ame os irmãos, temam a Deus e honre ao rei. Meu amado, não há como nós termos um bom relacionamento conjugal, familiar e um círculo de amizade agradável se você não respeitar essas pessoas. Primeiro nós vamos entender o que é o conceito de respeito. Respeito é o substantivo masculino, oriundo do latim respectus, que é um sentimento positivo e significa ação ou efeito, uma ação que vai até você, causa um efeito na sua vida e consequentemente retorna para mim, você me respeitando. A ação e o efeito de respeitar, apreço, considerações, deferência. E isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Portanto, o respeito significa tratar algo ou alguém com deveras estimas e profunda deferência. E isso nós precisamos entender como servo de Deus. Nenhum relacionamento vai subsistir se não houver respeito entre as pessoas, e principalmente dentro da família. Nós iremos falar sobre esse assunto com muita ênfase hoje. O cultivo do respeito é uma parte muito importante na vida de qualquer cristão. Cultivar é um hábito. Esse hábito nós temos convicção que deve ser produzido na vida da criança, embutido, colocado, inculcado na vida da criança enquanto ele está em casa. Enquanto o pai é o educador. Porque nós precisamos entender, querido, mais uma vez vou falar sobre isso. O primeiro professor da criança é o pai. O pai que deve ensinar os valores e os princípios da palavra de Deus, aquilo que norteia a nossa vida como servo de Deus e principalmente o respeito, certo? Então nós temos que entender muito sobre essa questão. Sem respeito não há relacionamento que sobreviva por muito tempo. Não tem como sobreviver um relacionamento, seja de amizade ou entre os irmãos na igreja, se eu não respeitar o meu irmão. Eu tenho percebido que às vezes há um desrespeito muito grande entre os servos de Deus com o pastor entre os servos de Deus, e isso nós precisamos ter cuidado como servo do Senhor. Respeito é muito importante. Respeitar não significa respeitar significa cultivar considerações pelo outro, valorizar o outro. Quando a pessoa respeita o outro, o tratamento é honroso e digno. Só há honra e dignidade de alguém para outra pessoa quando você respeita. E isso se precisa nós colocarmos em prática. Agora, o importante é nós entendermos que respeitar não significa necessariamente
concordar com a outra pessoa. Pode-se haver divergência em determinadas situações. Eu não concordar com a minha esposa naquilo que ela pensa, naquilo que ela fala, eu posso não concordar, mas eu preciso, como esposo, respeitá-la. Respeitar o outro não é aceitar tudo que a pessoa faz. Você vai respeitar o seu filho, então você vai aceitar tudo que o seu filho faz, só porque você respeita ele. Não. Também nós temos que entender que às vezes, para nossos filhos nos respeitar, nós precisamos respeitar eles também. Você vendo? Entendendo? Respeitar o outro não é aceitar tudo que a pessoa faz. Devemos, em nosso relacionamento, ter espaço para o confronto em amor. Ou seja, pode haver confronto entre o esposo e a esposa, eu digo ali um diálogo, não brigas, mas ali ela divergir em alguma situação, eu divergir em alguma situação, isso é normal. Isso aconteceu com Cristo quando ele esteve aqui na terra, entre os seus discípulos, normal. Mas sempre houve respeito de Jesus para com as autoridades. Eu não vou falar sobre isso, porque eu tenho percebido que alguns servos de Deus não respeitam as autoridades constituídas por Deus. E isso é um crime. Aqui no versículo está dizendo que nós devemos respeitar, honrar o rei, ou seja, as autoridades constituídas por Deus. Respeitar também não denota uma submissão ou participação em todos os erros. Então nós precisamos entender isso. Eu respeitar alguém, eu participar do erro de alguém. Agora vamos lá. Em famílias fortes, o respeito é cultivado todos os dias. Não, hoje eu respeito o papai e a mamãe, amanhã não. Hoje eu, como esposo, vou respeitar minha esposa, mas amanhã eu vou tratar ela com grosseria, não vou respeitá-la, como está escrito lá, Colossenses capítulo 3, verso 19, se não me falha a memória, ou é verso 20, que fala sobre isso. O respeito está presente quando consideramos o pensamento do outro, embora não concordamos com a sua opinião. Como eu falei antes, isso pode acontecer entre o esposo e a esposa, entre os pais e os filhos e os pais. Pode acontecer. Mas nós precisamos entender que os filhos precisam respeitar o pai, a mãe, como autoridade, líder da família, constituído por Deus. E isso é um princípio da palavra de Deus. Honrar pai e mãe é um princípio que Deus colocou para o filho, para que os seus dias de vida sejam acrescentados sobre a face da terra. Por que tem muito filho aí que vive muitos anos e bem? Porque respeitam e honram aos pais. Respeito é ensinado pelos pais aos filhos. Quando você vê um aluno desrespeitar o professor, é porque dentro de casa não desenvolveram este papel entre os pais e os filhos. Não há respeito, ele não passa respeito. E diga-se de passagem, meus irmãos, que nós estamos vivendo em um período em que essa palavra não existe na nossa mente, não existe dentro de casa. Eu me lembro uns anos atrás, que quando se passava alguém na rua, eu nem conhecia a pessoa, nem sabia quem ele era, não tinha nenhum vínculo com ele, mas o meu pai dizia, toma a bênção. E nós tomávamos a bênção, Jamais um filho se passava no meio do pai e da mãe quando eles estavam conversando com alguém. Podia o arroz queimar, podia a casa pegar fogo, mas isso não acontecia, porque se acontecesse, a pizza era garantida. Quando se entrava no ônibus, a gente o jovem dava o assento para o idoso ou para a gestante. Hoje ele coloca o fone de ouvido e faz de conta que não tem ninguém ali naquele momento. Foi preciso se criar 3 ou 4 cadeiras na frente para que o idoso e a gestante se sentassem. Por quê? Por falta de respeito e consideração que esta sociedade está tendo, Então nós precisamos entender isso. Agora o respeito ele deve estar em 4 segmentos importantes. Primeiro, em um casamento forte, o respeito está presente entre os cônjuges, no casamento. Vamos falar primeiro aí, rapidamente. Entre o homem e a mulher, entre o esposo e a esposa, precisa ter respeito. Quando há esse respeito, quem é que está nos observando? Os nossos filhos. Porque exemplo é mais importante do que palavras. Palavras o vento leva,
mas os exemplos permanecem. Se a minha filha vê eu respeitando a minha esposa, tratando ela com carinho, com respeito, com honra e com amor, a minha filha vai ser respeitosa também quando ela se casar, porque ela está vendo que a minha esposa me respeita e eu respeito ela. E ela também vai almejar casar com um homem que se identifique como eu sou. Vamos se dizer assim, não estou dizendo que eu tenho essa qualidade, mas ela vai dizer, não, eu vou casar com um homem igual ao meu pai, que respeita a minha mãe. Então isso é muito importante aqui na vida, no relacionamento conjugal. Respeito está presente entre os cônjuges. Não há palavras ofensivas, desqualificações ou desprezo. Não trate a sua esposa com amargura, como está escrito em Colossenses, com ira. E esse versículo se aplica à mulher também, porque tem mulher que cidadão, que só a graça de Deus. Não dá tempo de falar sobre isso. Segundo ponto, o respeito deve estar presente no relacionamento entre o pai e o filho. Entre os pais e os filhos tem que ter respeito. O pai precisa respeitar o ambiente do filho, precisa respeitar o filho, para que ele entenda também que quando ele tiver filhos, ele tenha também essa postura de respeito. Então, se eu preciso que o meu filho me respeite, minhas filhas, eu preciso também respeitá-la. Não tratar ela com ira, com arrogância, com prepotência, ao contrário, mostrar para ela que eu não vou impor sobre ela a minha autoridade, mas ela, por respeito a mim, submissa a Deus, ela vai se submeter a mim, porque eu tenho passado de uma maneira, por exemplos, para ela, e com isso ela respeita o pai. É assim que o filho deve fazer, certo? Não somente os filhos em relação ao seu pai, mas também para com os seus filhos. Terceiro, na família que o respeito aos idosos é apresentado e colocado em prática. Falei ainda agora sobre isso. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo é uma aberração. Estamos desrespeitando os idosos, não tratamos eles com honra. Os idosos não têm mais aquela honra. Eu me lembro que quando eu era jovem, ia deixar peixe na casa do meu avô, eu gostava de ouvir as experiências, as histórias das experiências do meu avô. Hoje jovem não faz isso, porque diz que os idosos estão ultrapassados. Não vai dar para me falar sobre esse assunto aqui, né? Quarto, na família o respeito a leis também deve ser algo valorizado. Então você também precisa respeitar as leis do município, a lei do país, a lei do estado, consequentemente respeitar as autoridades constituídas por Deus. Meus amados irmãos, não há como você ter um bom relacionamento na sua família, não há como você ter um bom relacionamento na sua vida conjugal, familiar, na sua vida interpessoal, se você não respeitar as pessoas. Você precisa respeitar, você precisa ter esse hábito de estar respeitando as pessoas, tratando com carinho, com amor, com considerações, principalmente dentro da família. Porque quando isso acontece dentro da família, nós levamos lá para dentro da igreja. Se muitos filhos não respeitam o pastor, é culpa do pai e da mãe. Se muitos filhos não respeitam a regente do círculo de oração, do vocal, não respeitam os professores, não respeitam o mais velho, culpado é você e eu. Porque nós temos o dever de ensinar os nossos filhos como eles devem se comportar dentro de casa e fora de casa. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.